Olá, vídeo 4, ainda aqui com uma boa distância do vídeo anterior, nosso diário de bordo. Olá, boa noite, tudo bem? A gente, antes de começar o vídeo, a gente combinou Então que não ia desliga. dar boa noite, nem boa tarde, nem bom dia. A gente começou combinado, mas vamos em frente. Olha só, porque assim, ó, do jeito que sair, saiu. A gente não vai ficar repetindo as coisas. Então, vamos lá. O tema desse vídeo é viver pela fé. Lembrando que esse é o nosso relato, o nosso diário de bordo de como nós estamos passando por esse momento de pandemia e os acontecimentos, para que aqueles que vierem depois de nós possam ver o nosso relato. Afinal de contas, né, um momento tão único, né, que muito provável que quem a gente conheça hoje em dia nunca tenha passado por isso ainda, né? Por algo desse tamanho, dessa magnitude, né, com essa envergadura. Nós estamos aí com quase 38 mil mortos e temos aí mais de 500 mil de infectados com coronavírus. Bom, então, viver pela fé é algo muito extenso. E o que a gente quer falar é aquilo que se aplica, principalmente agora, nesse momento, sobretudo aquilo que nós vivemos. Tá? Então, a gente quer dar a impressão daquilo que está acontecendo mais ou menos agora. Tá? Bom, então, em primeiro lugar, viver pela fé sempre vai ter essa característica de dois polos, né? Ou viver pela fé, ou acreditar naquilo que não se pode ver, não se pode tocar, não se pode, às vezes, nem compreender, poderá ser uma loucura, porque é um descolamento da realidade, ou poderá ser também uma alienação, porque você decide a crer em algo que pode ser imaginário, certo? Mas veja que o imaginário ele não é exatamente fé, certo? Ainda que você esteja projetando alguma coisa. Bom, mas nesse momento nós temos uma quantidade de informações muito grande e essas informações, em sua maioria, são desencontradas. O maior órgão de saúde do mundo, maior, não estou dizendo melhor, nem mais importante, mas o maior que tem relevância agora nesse momento é a Organização Mundial de Saúde. E nesse momento ela já se contradisse pelo menos umas 4 vezes a respeito de como lidar com a pandemia, quais são as medidas que devem ser adotadas, isolamento ou não, que tipo de medicamento, tipo de tratamento e assim por diante. Então, não é possível confiar e pautar a sua decisão pelas informações da Organização Mundial da Saúde, levando em consideração também que as bases, inclusive nessa mesma semana que passou, uma revista científica importante chamada Lancet, da Inglaterra, retirou de publicação um artigo científico que não era procedente. Não tinha sido verificado e tal, mas a informação foi divulgada. O governo nos dá informações, mas as informações do governo são muito questionáveis. Mas este questionável ele chega a um ponto agora, assim, a ponta do iceberg saindo, que ele começou a mudar a maneira como ele apresenta os dados. Ele começou a manipular dados. E a ordem são assim: os dados são os fatos. Fica dentro de uma curva de tempo. Eu não vou ficar explicando esse tipo de coisa, porque é mais fácil aprender de outra forma. Ou por outros caminhos, ou em outros lugares. Aqui é só o relato. Mas
E isso está dentro de uma linha do tempo, certo? É importante saber que os dados, eles nunca são extremamente precisos e eles acabam tendo uma característica de estimativa. Quantas pessoas que foram internadas, quantas pessoas foram testadas que tinham o vírus, quantas pessoas tinham outros problemas de saúde e o vírus agravou ou não. Então, vira um grande apanhado de uma quantidade muito, muito extensa de possibilidades, certo? Então, o governo, de certa forma, ele tenta reduzir esses números para que eles não sejam tão alarmantes. Mas como existe um princípio um princípio não, né, mas um fator de subnotificação, ou seja, pessoas que estavam em casa, tiveram vírus, não receberam atendimento ou não procuraram atendimento, seja lá como for, e acabaram falecendo e não se sabe se foi ou se não foi. Então a estimativa é que esse número possa ser 2, 4, 7 vezes maior. E isso realmente é relevante. Isso realmente é importante. Tá? Mas como é que a gente vai decidir por conta disso? Como é que a gente vai escolher se a gente fica em isolamento, não fica em isolamento, se a gente sai, se a gente não sai, se a gente continua tomando medidas ou não, máscara, lavar as mãos, enfim. Existem coisas que são bem simples de fazer e outras coisas que não são tão simples de fazer. Mas vale o registro, porque se falou em isolamento, em lockdown e foi pedido que as pessoas ficassem em casa, várias áreas do comércio foram fechadas e tal, aqui em Curitiba não. Mas em várias áreas do país isso aconteceu, pessoas foram para casa, então uma discussão enorme a respeito de economia quebrada, voltar ao trabalho e tal, então agora está havendo uma reabertura. Mas não houve um fechamento de fato, as pessoas não ficaram em casa. As pessoas foram para a praia, as pessoas saíram na rua, foram para os parques, elas saíram, foram para o comércio. Muitas pessoas, por conta, inclusive da orientação do governo, saíram e acharam que era uma gripezinha, que aquilo dali não era verdade, não era fato. E muitas pessoas estão achando que os dados estão sendo manipulados de outra forma, no sentido de haver um ataque ao governo, enfim. Então está uma discussão enorme neste período, realmente muito desgastante, tá? Então, mas tem uma coisa, existe uma informação, um sinal, né? Os cemitérios não estão dando conta de enterrar os mortos. Não há covas o suficiente para enterrar todo mundo que está morrendo. Eu tenho um número mais antigo a respeito de Manaus, que aconteceu uma crise muito grande lá e está acontecendo. Manaus enterrava cerca de 22 pessoas por dia, está enterrando 140 pessoas por dia. Isto não dá para manipular. Não dá para negar, né? Isso não é dá para algo negar. muito maior, a proporção é muito maior. Então, essa dúvida de que, mas pode estar morrendo por outro motivo, não chega a ser uma dúvida meio que ingênua. Por quê? Porque a proporção é muito maior do que o normal. Levando em consideração ainda que se uma parte está em casa, não está saindo, não está viajando no feriado, enfim, isso está um pouco contido, mas não acontece de fato. O número de mortes por acidente de automóvel está diminuindo, diminuiu. O número de vários outros problemas e acidentes que levam as pessoas à morte, a óbito e tudo mais,
não está acontecendo. Entretanto, as mortes estão aumentando, certo? Por quê? Porque os cemitérios não dão conta de enterrar todo mundo. Então, eu não vou abordar esse assunto tão profundamente, até porque a intenção é que o vídeo a gente já esteja indo para o final dele. Mas, levando em consideração aquela elaboração da alegoria da caverna de Platão, certo? Quando você entra na caverna para se proteger, né? Você ainda enfrenta a escuridão e tal e tudo mais. Então, quando você está dentro da caverna, você está vendo as sombras, né? E as sombras que nós estamos vendo são justamente essas informações que nós recebemos, as imagens que nós recebemos, né? Vale dizer que dentro deste período não é necessariamente por conta da Covid, porque nós não temos a confirmação disso, mas o meu avô, seu José Jeremias, faleceu dentro desse período de pandemia. Dentro de casa, certo? Já estava passando aí já há alguns anos por debilidades no sentido da sua saúde, já eu acho que quase uns 5 anos, certo? E foi uma passagem, assim, realmente na graça de Deus, né? Mas tivemos também a irmã mais velha da minha avó, a tia Neném, que o nome dela era Aurelina, foi internada, teve água na pleura e tal e tudo mais. Meu avô tinha 90 anos, a tia Neném tinha 91, faleceu, né? Isso a gente está falando de coisa de 60 dias, né? E a irmã do meu avô foi internada no hospital agora nessa semana, certo? Não necessariamente por conta disso, mas a gente tem essa questão de sintomático, pré-sintomático, assintomático, que é uma discussão enorme, não nos ajuda. Mas quando será a hora de sair da caverna? Para sair para um momento livre e feliz, né? Essa é a decisão que nós temos pela frente. Amanhã é Corpus Christi. Que o Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigada mais uma vez. E nos vemos. Queremos fazer os vídeos com mais frequência. Tá bom? Fechamos então o nosso diário de bordo da pandemia, da nossa família. Muito obrigado. Deus abençoe. Tudo de bom?